Olá, eu me chamo Ruth Carolina Queiroz Silvestre. Eu vou apresentar para vocês o estudo que tem como título Avaliação da laser terapia associada à terapia fotodinâmica no tratamento de feridas complexas em pessoas com diabetes. Fazem parte também desse estudo o professor orientador Tiago Moura de Araújo, Belília Dorimete Gomes Canga e João Wesley da Silva Galvão. Para introduzir, a gente tem aqui que feridas é tido como uma interrupção na continuidade de um tecido corpóreo. Ela pode ser de pequena, pode ser de larga extensão, causada por um trauma ou por alguma afecção clínica, né, alguma patologia associada. E ela pode ser aguda ou complexa. A aguda, ela tem um processo de cicatrização que está dentro do período esperado. Já a ferida complexa, ela já é aquela que necessita de um tratamento depois de 6 semanas do aparecimento dela. Então, nela já tem uma deficiência aí no processo de cicatrização, que geralmente pode estar associado com alguma patologia, como diabetes mellitus tipo 2, agravos na circulação sanguínea, né, agravos vasculares, ou complicações como infecções. E aí, trazendo aqui para vocês, que o diabetes mellitus, ele é conhecido por ser uma doença que causa dificuldade na cicatrização de feridas. Isso porque ele com essa doença, há um comprometimento na perfusão sanguínea. Então, aportes de oxigênio, de nutrientes para os tecidos é prejudicado. E isso leva ao retardo no reparo anatômico e funcional dos tecidos. E aí, a gente traz aqui como complicação associada ao diabetes mellitus o pé diabético, né? Que tem uma significativa morbidade relacionada com o pé diabético e também um alto significativo de amputações. Então, com terapia adjuvante, né, que estão sendo estudadas para o tratamento de feridas em pacientes diabéticos, a gente tem o PDT, né, que é a terapia fotodinâmica. Então, ela tem a finalidade de eliminar agentes microbianos em lesões de pele. Como é que isso acontece? É colocado na lesão um agente fotossensibilizador, que está indicado como PS aqui no esquema, e esse agente capta a energia incendida pelo laser e gera espécies reativas de oxigênio que são citotóxicas para os micro-organismos, bactérias, fungos. E a gente tem também o laser com ação sistêmica, que é o ELIB, que é intravascular. O ELIB, que nós utilizamos aqui, é o ELIB modificado, que é o laser colocado na artéria radial, e ele, associado com o PTT, ele produz ações antioxidantes, anti-inflamatórias, potencializando dessa forma o processo de cicatrização. Então, o objetivo desse estudo é avaliar o progresso do reparo tecidual com o uso da lesoterapia, associada à terapia fotodinâmica no tratamento de feridas complexas em pessoas com diabetes no período de 6 semanas. Metodologia. É um estudo quase experimental, né? Ou seja, eu tenho ali a presença do grupo de intervenção e ele vai ser a minha base com a intenção de avaliar o progresso do reparo tecidual antes e após o uso da lesoterapia, né, associado com o PDT, e com o ILIB também, realizado na artéria radial por 20 minutos. Então, o PDT, ele foi utilizado o laser de luz vermelha, comprimento de 660 nanômetros e potência de 9 joules por centímetro quadrado. As aplicações dessa terapia foi feita 2 vezes por semana, com intervalo de 72 horas entre essas sessões, totalizando aí 12 sessões de tratamento. Foi realizado em 2 locais, no ambulatório de estomoterapia do Hospital Municipal de Aracoiaba e no Centro de Atenção Integral à Saúde, aqui no CAIS Unilab. Para a análise de dados, foi utilizado 3 instrumentos. O primeiro, coletando dados clínico-epidemiológicos dos participantes. O segundo, que é o instrumento PUSH, que foi aplicado em cada sessão de tratamento. Esse instrumento vai ajudar a avaliar o progresso do reparo do tecido. Quanto menor esse score, significa que eu estou tendo um bom progresso na cicatrização. E quanto maior, mais avançado está a lesão. O terceiro instrumento é a escala de Meg-Wagner, que foi aplicada na primeira sessão de tratamento para classificar as úlceras. Se era grau 1, grau 2, por aí vai.
Então, aqui está só ilustrando o laser que nós utilizamos, né? A figura 1 está mostrando o laser sendo aplicado na perna, e a figura 2 está mostrando como foi realizado o ILIB ali na artéria radial do participante, por 20 minutos. A amostra, ela foi composta de 5 participantes. Todos eles eram do sexo masculino, tinham idade acima de 38 anos, são brasileiros, pardos, a maioria tem renda menor de 2 salários mínimos, a maioria não possui hábito de fumar ou beber, ou já fumou ou bebeu uma vez na vida, e não praticavam exercícios físicos. Na questão da avaliação da pele da ferida, o tipo de pele que predominou está entre a saudável, a muito fina e a seca. A lesão, a maioria delas, né, 3, tinham predomínio de tecido esfacelo e 2 tinham predomínio de tecido de granulação. Todas as lesões estavam localizadas nos membros inferiores, principalmente no pé, ali na região do maléolo e na região plantar. As feridas tiveram seu surgimento aí nos meses de janeiro a julho de 2022. Pela escala de Meg-Wagner, todas as lesões elas foram classificadas como sendo úlceras de grau 1, ou seja, são úlceras que pegam ali toda a extensão da pele sem atingir os tecidos subjacentes. Na tabela 1 vai mostrar como é que foi o valor do instrumento push aplicado nos participantes, na primeira, na sexta e na 12ª sessão. Da primeira sessão para a 12ª, a gente pode perceber que todos eles tiveram diminuição nos seus scores, indicando que as lesões evoluíram, tiveram progresso no reparo da cicatrização. Por exemplo, participante 1, ele começou o tratamento com score 14 e no final estava com score 9. Participante 2 iniciou com score 5 e em menos de 5 sessões a sua lesão já tinha fechado, né? Então, ficando com score 0 no final. Participante 3 iniciou com score 14 e finalizou com score 12. Ele teve a diferença de apenas 2 scores, devido à questão de que este participante teve um pouco de dificuldade em realizar o manejo da troca do curativo em domicílio, né? Então, algumas vezes, esse participante retornava com o curativo mal feito ou prejudicado de alguma forma. Aqui, a tabela 2 vai mostrar a taxa de redução da área das lesões, desde a primeira aplicação, sessão de tratamento, até a última. Então, a gente pode perceber que todos eles tiveram redução da área das lesões. A menor redução foi do participante 3, devido àquela situação que falei para vocês, e ele teve redução de apenas 18,1%. Mas esse participante foi um participante que a gente percebeu que teve melhora no aspecto da lesão, melhora na quantidade de exudado, melhora no tecido de granulação. O participante 1 teve redução, todos os outros participantes tiveram redução de mais 65% da área, né? O participante 1 teve redução de 80,3%, participante 2, 100%, a ferida dele fechou, epitelizou. Participante 4, redução de 66,4%, participante 5, 82,2% de redução. Conclusões. Então, a gente pode perceber que o PDT, né, a lesioterapia associada ao PDT, junto com o ILIB, foi uma terapia adjuvante que foi, sim, eficaz e muito vantajosa para o manejo da cicatrização. E utilização também nos serviços de saúde, ela pode ser utilizada em qualquer serviço de saúde, basta que os profissionais realizem um estudo, uma capacitação para fazer essa aplicação. E ele é um recurso de baixo custo, um recurso durável, pode ser levado para qualquer lugar, né? E a gente pode perceber que o PDT contribuiu sim para a melhora e aceleração do processo de cicatrização, melhorou o aspecto clínico das lesões, melhorou a questão de odor, melhorou a sensibilidade, os pacientes relataram que antes sentiam muitas dores, mas que melhorou a questão das dores, contribuiu principalmente para o controle também de infecções. Então, a gente pode perceber que o PDT, utilizado juntamente com o INDIB, melhorou a questão da circulação sanguínea, melhorou o relaxamento dos participantes, eles se sentiram mais relaxados, a adesão ao tratamento foi muito vantajosa, todos eles aderiram ao tratamento, se demonstraram estar interessados, participar juntamente ali do manejo desse curativo. Então, o feedback por parte dos participantes
foi positivo e foram algumas referências que foram utilizadas. Agradecemos ao nosso professor orientador, Dr. Tiago Moura de Araújo, agradecemos à nossa Universidade Unilab e agradecemos ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da FUNCAP. E é isso, obrigada pela atenção.